Voltei, galera. Desculpa pela interrupção abrupta do vídeo, é porque eu tinha esquecido do limite de tempo pra colocar no YouTube, então acabei cortando o último vídeo, mas vou continuar daqui, tá? Continuar de onde eu parei, né? O que aconteceu? Eu falei pra vocês que existem os dois movimentos, né? Mesmo sentido e sentidos opostos entre velocidade e aceleração. No que tem No movimento que tem a velocidade e a aceleração em sentidos opostos, a gente está diante de um movimento que a gente chama de retardado, tá? Movimento retardado. Basicamente foi isso que faltou falar no último vídeo. Faltou falar também porque eu tô usando isso aqui desse jeito, é para aproximar o microfone da minha boca. Então, beleza. É basicamente isso. Mas vamos agora falar um pouquinho mais ainda sobre aceleração como vetor. Ah, professor, não acabou ainda não. Ainda tem mais sobre isso, sobre esse tema? Tem. Eu não sei se vocês ainda lembram, eu espero que sim. Quando o professor Davi, ele deu uma aula para vocês sobre escolher um referencial, né? Você escolher um referencial como positivo naquele sentido, como negativo no outro sentido. Acredito que ele também deve ter falado sobre isso em MRU, e isso está novamente presente em MRUV, tá? E é muito importante que você saiba adotar o sentido ao momento de fazer a questão. Ou seja, começou a questão, adota um referencial, adota o sentido positivo naquele referencial que você escolheu e a partir disso faz a questão tranquilamente obedecendo o que você escolheu na questão, tá? Então vamos lá, vou mostrar como é que funciona mais ou menos. Novamente, a bolinha e aqui a minha distância de 0 a 100 metros. O professor só colocou essa distância de 0 a 100 metros em todos os exemplos, eu não usou nenhuma vez. Vamos agora, calma aí. Então vamos lá, tem uma velocidade V aqui, ó. Velocidade V, que eu vou chamar de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. E eu tenho uma aceleração no sentido oposto, aceleração de 2 metros por segundo. Professor, por que eu tenho que adotar um referencial? Basicamente, porque você trabalha com fórmulas, né? Na física, você vai ter lá as formulazinhas bem bonitinhas. S igual a S0 mais V0t mais aceleração sobre 2 vezes t ao quadrado. Beleza. Essa aceleração é positiva? É negativa? Essa velocidade é positiva? É negativa? Essa distância é positiva ou é negativa? Então pronto. No momento de começar a questão que você vai definir isso. Se você chegou a começar a resolver a questão colocando os números, fazendo as contas e começa a se perguntar, isso aqui é positivo ou é negativo? Se você está fazendo essa pergunta, foi porque você esqueceu de adotar o referencial. Então vamos aprender a adotar o referencial. Como é que eu gosto de adotar o referencial? Eu sempre adoto o referencial no sentido em que a distância está aumentando. Ou seja, eu gosto de escolher o referencial, nesse caso seria de 0 para 100 metros, tá? Outras pessoas podem escolher de outra forma. Eu gosto de escolher assim porque a questão ela faz muito mais sentido. Se você não escolher assim e a questão tiver esse tipo de distância, né? Porque tem questão que também não tem. A questão te dá uma distância. A distância de um local é de 108 metros. De um local a outro é 108 metros. Mas não te diz quem que é a posição 0, quem que é a posição 108. Tá? Mas existem questões que vão te dizer. Existem questões que vão te dizer que tal local é posição 2 km e tal local é a posição 90 km. Então, quando isso acontece, é importante que você adote, pelo menos eu gosto de adotar, no sentido que está crescendo a distância. Tá? Se não aparecer isso para você, o que eu, pelo menos quando acontece comigo, quando não aparece, eu estou resolvendo uma questão, eu adoto no sentido da velocidade, tá? Mas aí fica a seu critério. O professor da vida pode fazer diferente, outros professores podem fazer diferente, vocês podem fazer diferente. Estou falando como é que eu gosto de fazer. Mas independente disso, vou mostrar aqui como é que funciona adotar um referencial.
Então, beleza. Nesse momento, eu estou adotando o referencial do jeito que eu falei para vocês, né? Do 0 para o 100 como sendo positivo. Ou seja, para mim, que no caso está para minha direita aqui, o referencial ele é positivo para a direita. Ou seja, tudo que apontar para a direita é positivo, tudo que apontar para a esquerda é negativo. Nesse caso, a gente vai olhar aqui. Minha velocidade. Minha velocidade está apontando para a direita ou para a esquerda? A velocidade aqui, ó, está apontando para a direita. Se ela está apontando para a direita, isso significa dizer que ela está no mesmo sentido que eu escolhi como positivo. Então a minha velocidade é positiva. Na hora que eu vou jogar na fórmula, eu vou colocar ela como positiva. Já a minha aceleração está contrária, né? Está contrária ao sentido que eu adotei como sendo positivo. Então a minha aceleração é negativa. Ou seja, quando eu for jogar na fórmula, eu vou colocar menos 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Não pode esquecer do ao quadrado, pelo amor de Deus. Então, basicamente, adotar o referencial é isso. É você definir quem que vai ser positivo e quem que vai ser negativo. Você fazendo isso, você tem que, adotou o referencial, tem que utilizar para todos os vetores, tá? Para todos os vetores. Velocidade, aceleração, pelo amor de Deus, não vá utilizar o referencial para aceleração e não utilizar para velocidade. Ou utilizar para velocidade e não utilizar para aceleração. Se utilizou para um, tem que utilizar para outro também. O mesmo referencial, tá? Então, sobre referencial, basicamente isso. Ah, só um detalhe. Esse é um movimento que a gente acabou de estudar, né? Movimento retardado. Com o passar do tempo, o que é que vai acontecer? A velocidade vai zerar, né? Mais na frente aqui, a velocidade ela zera 0 metros por segundo. E depois ela começa a fazer o quê? Inverter o sentido. Ou seja, ela vai começar aqui, né? Primeiro seria 2. Eita, que 2 feio. Vou apagar aqui. Seria 2 metros por segundo. Só que, em que sentido? Agora, para a esquerda, no mesmo sentido da aceleração. O movimento retardado que a gente acabou de estudar, vocês lembram que quando chega em zero, ele inverte o sentido. A partir desse momento, a velocidade está para qual sentido agora? Para o sentido negativo. Então, quando você for colocar uma fórmula, ela estaria como? Menos 2 metros por segundo. Basicamente, é isso que a gente tem para falar sobre a parte vetorial da aceleração. Beleza, galera? Show de bola. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre fórmula, né? Eu sei que é a parte que vocês mais amam da física, fórmula. Eu já vi muita gente reclamando que física tem muita fórmula. Gente, tem mesmo. Então vamos lá, vamos aprender mais essa. Na aula passada vocês devem ter, eu não sei se o Davi apresentou a fórmula como a fórmula do sorvete, ou a fórmula do diabo, vê tudo, né? Não sei se vocês já viram essa. S igual a S0 mais V vezes T. A famosa fórmula do sorvete. O S aqui ficou... Desculpa, galera, eu tô digitando com o dedo aqui, fica um pouco difícil. Desenhando com o dedo, né? Mas a fórmula do sorvete, né? S0 mais VT, sorvete. Algumas pessoas escrevem assim, né? O D como sendo a distância, variação, o ΔS, V vezes T. Deus vê tudo. E o sorvetão, que seria o S igual a S0 mais V0 vezes T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado, que é o sorvetão famoso. Tem gente que conhece como o diabo V também, mais meio atrapalhado. Eu particularmente gosto mais da segunda, tá? Mas esse aí é seu critério. Mas a gente vai estudar como sendo essa do sorvetão mesmo, beleza? Foi só a título de curiosidade para quem não conhecia com essa nomenclatura, com essa forma de decorar. Então, agora, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre fórmula, beleza.
Mas essas duas fórmulas que eu vou falar, que é primeiro a do sorvetão, né, que é a função horária do espaço, e depois eu vou falar sobre a função horária da velocidade. Vocês lembram lá no vídeo passado, quando eu falei de MRU, eu falei de dois gráficos, né? Eu falei do gráfico da velocidade, eu falei do gráfico do espaço. Agora eu vou novamente falar do gráfico da velocidade e do gráfico do espaço, só que agora relacionados ao MRUV. Beleza, galera? Esse vídeo eu acho que só dá para falar sobre o da velocidade, então vamos lá para ele. Lá no MRU, não sei se vocês lembram, mas o gráfico da velocidade ele era assim, ó. Ele era constante. Tinha uma velocidade constante para qualquer intervalo de tempo. Agora, eu não tenho mais uma velocidade constante, tá? A minha velocidade ela vai variar com o tempo. E como que é a função que descreve essa variação com o tempo? V é igual a V0 mais A vezes T. Essa é a função horária da minha velocidade. Ou seja, o tempo vai variar, minha velocidade vai variar. Prestem atenção que essa fórmula ela é muito parecida com a fórmula S igual a S0 mais VT, a fórmula do sorvete. Por quê? Porque ela também é uma função do primeiro grau. Lembra, gente? Ó, y igual a ax mais b. Quem que é o b? Nesse caso é o v0. Quem que é o a? É o próprio a aqui, né? Coincidentemente. E o x é o meu tempo, que é quem está variando. E o v é o y, que vai variar com a variação do x. Então, se é uma função do primeiro grau, então é o quê? É uma reta. Uma reta que pode ser crescente ou decrescente. Beleza, galera? No próximo vídeo eu vou falar sobre a função horária do espaço e resolver questão. Beleza? É isso aí.